as nossas Bíblias, né? Vamos, livro de Romanos, capítulo 8. Amém? Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 35. Romanos 8, 35. Glória a Deus. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Abra sua Bíblia agora, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, né, capítulo 2 e 3, o Espírito Santo, né, ele instrui o apóstolo João a escrever cartas para as igrejas. Amém? As igrejas lá da Ásia, né? E aí, nessas cartas que ele escreve, apóstolo João, ele fala assim, ó, Apocalipse capítulo 2, versículo, vamos ver aqui primeiro, a igreja de Éfeso, né, versículo 1, diz assim, ó, capítulo 2, versículo 7, melhor dizendo, Apocalipse 2, 7, diz assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Amém? Versículo 11 agora, a igreja, né, a carta para a igreja de Esmirna, e aí ele escreve no versículo 11, né, carta para a igreja, hein? Cada igreja aí, ó, no final ele fala dizendo, ó, termina dizendo assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, fala assim, o vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo. Apocalipse capítulo 2, agora, versículo, vamos ver aqui, 17, diz assim, ó, igreja, carta para a igreja de Pérgamo agora, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, fala assim, ao vencedor, dar-lhe do maná escondido, bem como lhe daria uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo agora, carta à igreja de Tiatira, né? Versículo 26. 2:26, fala assim, ao vencedor, fala assim, ao vencedor, que guardar até o fim, fala assim, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3 agora, carta à igreja de Sardes, versículo 5. Olha o que ele fala aí, o Espírito Santo, né? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai, e diante do Pai, e diante dos seus anjos. Amém? Agora, olha o versículo 12 agora. Carta à igreja de Filadélfia. Diz assim, ao vencedor falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Capítulo 3, versículo 21, diz assim, carta à igreja de Laodiceia, ao vencedor, fala assim, ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, que glória, hein? Assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos entender muito bem, né,
todo o aspecto de uma vida cristã, né? De uma vida cristã, todo o aspecto, né? de uma carreira cristã, como nós ministramos no domingo, nós temos uma carreira, né, que está sendo percorrida por cada um de nós, né? Nós precisamos entender isso e entender, né, que uma coisa é salvação e outra coisa é galardão. Amém? Fala assim, uma coisa é salvação, outra coisa é galardão. Amém? Salvação, nós aprendemos no livro de Efésios que a salvação é pela graça de Deus. Amém? A salvação é quando a pessoa, convencida pelo Espírito Santo, ela se arrepende de todo o coração. É quando a pessoa, ela tem um entendimento aberto para as Escrituras, e quando o seu entendimento é aberto, ela entende, né, que se ele continuar seguindo o mesmo rumo que ele continua seguindo, ele vai, né, para o inferno. E ele, convencido pelo Espírito Santo, o que ele faz? Ele se arrepende, né? Recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí ele converte. O que é conversão? É mudar de direção. Ele está indo para o inferno, não vai mais, ele vai para o céu. Amém? E a salvação depende única e exclusivamente de Jesus. Amém? Se a pessoa recebe, convencida pelo Espírito Santo, Jesus como seu Senhor e Salvador, né, de coração, e ela nasce de novo, ela está salva. Pode ser no último suspiro de vida dela, como a gente vê, quando o Senhor Jesus está sendo crucificado, né, tinha 2 ladrões, aí um ladrão falou: Senhor, quanto entrais no teu reino, lembra-te de mim. O cara foi ladrão a vida inteira, né, fez coisa errada a vida inteira, no último minuto lá, né, a última oportunidade, convencido pelo Espírito Santo, ele, né, se arrependeu, e Jesus falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. É salvação. Amém? Paraíso, né? E a salvação é pela graça. Agora, a vida cristã, ela não é simplesmente o aspecto de nós recebermos Jesus, colocar a Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja na quarta, no domingo, e estou salvo, vou para o céu. Não é só isso. Existe um outro lado da vida cristã que fala dos vencedores. Amém? Dos vencedores. E para ser vencedor, né, nós temos que vencer aqui na terra. Porque aqui na terra que está o problema, né? Nós estamos salvos, né, mas todos os dias Satanás, o diabo, vai tentar lutar contra nós, como nós vimos, né, como Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? Para nos separar do amor de Cristo, para interromper a nossa jornada cristã. Ele vai tentar contra nós de todas as formas que você puder imaginar, principalmente quando ele vê que você é um crente consagrado, quando ele vê que você é um crente ungido, quando ele vê que você não está brincando de ser crente, quando ele vê que você é uma pessoa, né, que entendeu, teve o seu entendimento aberto para as verdades, e você marcha, né, com determinação na sua vida cristã. Quando ele vê isso, ele fica desesperado, porque ele sabe que esse tipo de crente é perigo para o império das trevas, é perigo, entende? E são poucos, não são muitos, como nós ministramos no domingo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. São poucos, porque são poucos que entendem que vida cristã não é simplesmente ser salvo pela graça, vir para a igreja, né, bom, eu estou salvo, vou viver minha vida, né, agora de uma forma até diferente, né, em consagração a Deus, só que fica só nisso, né? A pessoa, ela não busca a plenitude de uma vida cristã. O que é uma plenitude de uma vida cristã? É você ser salvo, é você entender que você precisa crescer espiritualmente, você precisa se tornar um varão perfeito, que você precisa chegar ao pleno conhecimento de Deus, que você precisa frutificar para Deus, amém? Os frutos, né? Que você precisa todos os dias lutar, nós vamos falar sobre isso nessa noite, contra os nossos inimigos, né? Que nós lutamos todos os dias, todo dia, né? Contra o mundo, o diabo, o pecado, a carne, todo dia, né? Então a pessoa não entende isso, ela acha que é só questão de ser salvo e pronto, vem para a igreja e pronto. Aí ela acontece, quando ela for estar com o Senhor, o que vai acontecer? Ela vai ter apenas a salvação, mas não vai ter o galardão. Pastor, o que é galardão?
nós acabamos de ler em Apocalipse, né? Para cada igreja que é escrita, né? E essas 7 igrejas, queridos, que está aqui em Apocalipse, depois nós vamos fazer um estudo sobre elas, elas apontam para as igrejas que existem no mundo inteiro. A 7 fala de uma completude para o nosso tempo presente, o 12 para a eternidade. Então, o 7 fala das igrejas, das características que o Senhor espera encontrar na igreja plena, numa igreja completa. E ele fala assim, olha, se você for estudar aqui em Apocalipse, ele fala assim, olha, ele faz o elogio, né? Você está indo bem, suas obras são mais numerosas que as primeiras, né? Só que tem um detalhe, tem porém contra ti, aí ele fala, né? Aí ele fala, olha, corrija isso. Se você corrigir, você vai ser um vencedor. Se você for um vencedor, aí ele fala o galardão. Você vai se sentar comigo no meu trono, aleluia. Amém? Olha que glória, né? Se você for um vencedor, você vai comer da árvore da vida. Se você for um vencedor, você vai reger comigo as nações aqui na terra. Amém? Isso é o que? É o galardão. Amém? É a mesma coisa que nós vivemos aqui na terra hoje, e você vê, por exemplo, um presidente, né, regendo um país, e você fala assim, olha, eu queria ter essa oportunidade, né? Deus, ele nos dá essa oportunidade, e quando ele vier reinar aqui na terra, os santos dele, os vencedores, é que vão ser, amém? Conduzidos, elegidos pelo Senhor Jesus para governar as nações. Esses presidentes corruptos aí vão ser tudo, Salmo 150, lançado em cadeias, amém? A Bíblia fala que o Senhor vem para lançar em cadeias esses corruptos e regir as nações com cetro de ferro, amém? Cetro de autoridade. Esse é o galardão, amém, queridos? Então, quando nós entendemos que a vida cristã não é simplesmente salvação, mas que existe um galardão, né? E a vida cristã é algo pleno, é algo completo, então nós nos posicionamos, amém? Nos posicionamos. E é fácil você saber quem é vencedor. O vencedor, você conhece ele, não é na hora que está tudo bem, é na hora da adversidade, que são forjados os vencedores. É na hora da prova, é na hora que Satanás, ele, né, aproveitando momentos de fragilidades nossos, ele vem, né, com toda a sua crueldade, eu vou usar essa palavra, cruel, com toda a sua crueldade, né, para nos ferir, para nos levar, para nos fazer parar a nossa caminhada cristã, para nos fazer desistir. Eu já passei por muitos momentos assim na minha vida, né, perdas que nós sofremos, perdas tão importantes para nós, e diante dessas perdas, né, ele não respeita a nossa fragilidade, é que ele vem com a sua crueldade para tentar nos levar a desistir, amém? Do alvo, que é sermos vencedores e completar a carreira com o apóstolo Paulo. Entende, queridos? Então, vida cristã verdadeira é isso, né? E o vencedor, é fácil você conhecer o vencedor, querido, é aquele que, um dia chuvoso desse, ele está aqui na igreja. Esse é o vencedor. Não tem chuva, não tem desculpa. Crente que só se contenta com a salvação, às vezes ele vem na igreja só para tirar um encargo de consciência. E ele vem quando não está chovendo, quando está fazendo frio, quando está tudo bem, vem. Para tirar encargo de consciência. Agora, crente vencedor, faça chuva, faça sol, faça o que for. Eu vou para a presença de Deus, aleluia, amém? Vencedor. Ele entende que ele precisa de Deus. Ele entende que ele precisa todos os dias um maná novo de Deus. Ser renovado por Deus. Ele tem fome pela palavra de Deus. Ele tem sede. Amém? Isso é o vencedor. Ele é renovado na força do Espírito Santo todos os dias na vida dele, para ele prosseguir sendo um vencedor todos os dias da sua vida. Amém? Esse é o vencedor, né? Então nós precisamos entender isso. Tem muita gente que vai chegar lá no céu, a maioria, né? A maioria vai chegar lá no céu e não vai ter galardão, só salvação. A Bíblia fala que ali vai haver choro e ranger de dentes. Por que choro e ranger de dentes? Que a pessoa vai ver os poucos ali recebendo o galardão, os vencedores, e ele fala assim, nossa, eu às vezes até ouvi essa palavra, mas eu não levei ela a sério. Até ouvi essa palavra, mas eu optei em viver uma vida tossal, mas continuar vivendo uma vida natural aí no mundo.
Eu até ouvi essa palavra, mas nos momentos que Deus permitiu, momentos difíceis na minha vida, que Ele permitiu para me tratar, para me levar a um novo degrau, a um novo nível de maturidade, de crescimento, de intimidade para com Ele, eu não dei a resposta que Ele esperava, estava esperando que eu desse. Entende? Então, essas pessoas elas vão chegar lá na glória, vão estar salvas, vão para o céu, só que não vai ter o galardão dos vencedores. Nós precisamos entender isso. Amém? O galardão é a recompensa. É a recompensa de Deus para aqueles que o Senhor olha para eles, né? A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, né? O Senhor chama todo mundo, o Senhor olha para ele e fala: Senhor, pode contar comigo, até o fim, até o fim. Amém? Haja o que houver, até o fim, pode contar comigo. Porque eu sei que quando eu estiver fraco, o Senhor vai me fazer forte. Eu sei que quando eu estiver em desespero, o Senhor vai me consolar. Ele é a minha fonte, até o fim. Amém, queridos? Então, nós, os vencedores, eles entendem isso. Não tem nada que para um vencedor. Por isso que a Bíblia fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. O vencedor, ele tem a revelação, queridos, de que se Deus é por ele, quem será contra ele? Amém? Quem será contra ele? Às vezes, em momentos, né, de fragilidade, a gente até, vamos dizer assim, você dá aquela parada para dar uma respirada, para dar uma renovada, vamos dizer, para absorver o golpe que você tomou, né, para absorver aquele golpe e se organizar de novo, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, para prosseguir. Isso faz parte. Amém? Mas ele não retrocede, ele continua, ele persevera. Amém? Quando eu perdi minha mãe, né, perdi meu pai, depois de 2 anos eu perdi minha mãe, né, foi momentos difíceis para mim. Na época que eu perdi minha mãe, nós tínhamos que mudar a igreja lá para cá, né, eu estava passando por um momento muito difícil, e eu estava tentando me organizar, né, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, e tinha que resolver coisas naturais, né, e toda aquela pressão em cima, né, e você tendo que, vamos dizer assim, elaborar tudo isso, absorver tudo isso, né, se renovar no Senhor e continuar. Não é fácil. Não é fácil. Teve momentos assim, que eu fiquei assim, como o apóstolo Paulo fala, a ponto de desesperar até da própria vida, né? Porque a gente não tinha, você não via de onde tirar força. Naturalmente falando, você tinha chegado no seu limite, né? E ali o Espírito Santo falou: vai para a minha presença. Punha lá o CD de adoração, prostrava, adorava, e ali a gente era renovado, foi sendo renovado, amém? E prosseguimos. Amém, queridos? O vencedor é o adorador. Amém? Fala assim: o vencedor é o adorador. Adorador. Amém? Então, o adorador, ele, né? A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, porque são pessoas que Deus pode contar e confiar. Amém? Deus sabe que Satanás vai até, por circunstâncias que a gente está sujeito a passar aqui na terra, vai até às vezes, diante das circunstâncias, querer se levantar contra nós, mas Deus sabe que o adorador confia nele, amém? Conta com ele, é renovado na presença dele, e Deus fala assim: esse aí, amém? É chamado, é escolhido, é um vencedor. Amém? O vencedor é aquele que descansa em Deus. Amém? Descansa em Deus. Senhor, ele tem a revelação, né, de que ele que a nossa vida, ela às vezes passa por momentos, né, que a gente está, né, lá em cima, e de repente, de uma hora para outra, você já vai lá para baixo. É ou não é assim? Quem já passou por isso? Você sabe por que acontece isso, queridos? Para Deus nos levar a entender, né, que nós
somos dele. Amém? Que tudo que tem aqui na terra, que ele acrescenta para nós, é dele. Amém? Tudo. Tudo é dele, né? E aí Deus faz a gente lembrar nessas horas, né? Deus fala assim: João, você nasceu da sua vontade ou eu que trouxe você? Foi o Senhor. Não era nem para mim, né? Não era nem para mim estar aqui na terra, né? Tantas pessoas que vivem aqui, quantos que nem nasceram ainda, tudo bem. Seu coração está batendo, por quê? É o fôlego de vida do Senhor na minha vida, né? Tudo que você tem é de quem? É do Senhor, o Senhor que me acrescenta. Você vai entrar no meu reino, você vai levar alguma coisa? Não. Vou levar nada, só vou levar aquilo do Senhor que foi formado em mim, amém? Então, o adorador, ele entende isso, amém? E diante desse entendimento, né, mesmo momentos difíceis, que ele está lá embaixo, depois de ter experimentado agora, ele está lá embaixo, né, momentos de perdas, ele sabe que existe um Deus soberano, amém? Que manda e está no controle de tudo, no céu, na terra, no universo, na nossa vida. Está tudo debaixo do controle da soberania de Deus, amém? Aí você descansa. Não, isso aí já estava escrito que ia acontecer, eu ia passar por isso, mas o Senhor, né? A presença dele me garante o renovo, a força, a vitória, amém? Isso é o vencedor. Ele tem esse entendimento. Ele não, nesses momentos, ele não se desespera. Porque a ação do diabo contra nós, queridos, né, é nos levar ao desespero. O que é o desespero? É você perder a esperança. O que é o desespero? É você invadido, né, por pensamentos, sentimentos contrários, né, que vem para assolar, né, você fala, não, isso aí está acontecendo, né? Como Davi fala, né? Isso é minha alma, porque te perturba dentro de mim e minha alma, né? Espera no Senhor, amém? Então ele tem um entendimento do que está acontecendo, o vencedor, e ele elabora isso, anda no Espírito, renova suas forças no Senhor e continua. Isso é o vencedor, amém? Porque nós temos 3 inimigos, nós temos que vencer: o mundo que nós vivemos. Jesus falou assim, ó, nesse mundo, que é o nosso dia a dia, que envolve todas as áreas da nossa vida, tereis aflições. Jesus não falou que ia ser moleza, não. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, ó, eu venci o mundo. Fala assim, em Cristo, eu sou mais que vencedor também, sobre o mundo. O segundo inimigo, né, que nós temos, é o diabo. O próprio nome já diz, né? Adversário, inimigo, né? Ele tenta gerar contra nós adversidades, e ali ele tenta nos fragilizar diante daquelas adversidades, é inimigo. E o terceiro inimigo, esse eu chamo de inimigo íntimo, né? Ele habita dentro de nós, que é o nosso velho homem, nossa velha natureza adâmica, que nós só vamos nos livrar dela quando esse corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, no arrebatamento ou com a morte, um ou outro. Aí você vai ter um novo corpo lá no céu. O velho homem vai definitivamente sumir da nossa vida. Amém, queridos? Isso é o quê? É os nossos 3 inimigos. Os 3 inimigos, eles são catalisadores, vamos dizer assim, agentes catalisadores do pecado. Entende? O mundo, vamos falar agora, né? Com a sua sedução, o mundo com seus enganos, que é regidos por Satanás, que é o príncipe desse mundo, tenta de todas as formas nos levar ao pecado, de todas as formas nos derrotar, de todas as formas nos parar. Entende? O mundo. A nossa velha natureza adâmica tenta de todas as formas nos levar ao pecado também com as obras da carne. Entende? E o diabo, né, com seus sofismas, tentações, seduções na nossa mente, nos nossos pensamentos, sentimentos, vontade, tentando nos induzir ao erro, ao pecado, entende? São os nossos 3 inimigos. O vencedor é aquele que aqui na terra vence. Fala assim comigo, o vencedor é aquele que aqui na terra, fala assim, não no céu,
Vence o mundo, o diabo, a carne. Assim, que são agentes do pecado. Lá no céu não precisa de ser vencedor. Lá não tem diabo, não vai ter diabo, não tem pecado, não tem carne. Vai chegar lá, mas vai ser vencedor. É aqui, agora, que é o momento de ser o vencedor. É aqui na terra, é agora. Amém? Nós precisamos entender isso. O vencedor tem uma recompensa grande, galardão. Aleluia. Amém? Nós precisamos entender, né? Um livro que a Valnice Milhomens escreveu, e outros escreveram também a respeito. Eles falam que quando Jesus se referiu ao ladrão que se converteu, Jesus falou para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Deus não falou que você vai estar comigo no meu reino. Entende? Eu não posso te afirmar, está na Bíblia, mas não posso te afirmar, né, categoricamente que, vamos dizer assim, que é assim que vai acontecer quando chegar lá. Mas há uma suposição de que a pessoa que é apenas salva, ela vai ficar no paraíso. Não vai, vamos dizer assim, não vai desfrutar da glória do reino. E a pessoa que é salva e vencedora, ela vai desfrutar da glória do reino. Amém? Queridos? Que é o galardão. Amém? Isso é uma suposição, né? Agora, um conselho que eu dou para a minha vida, todos os dias, quando eu acordo, e para vocês, né, que são amados irmãos nossos da igreja, queridos nossos. Lute para ser um vencedor. Amém? Levante todos os dias com esse pensamento: eu vou ser um vencedor hoje. Vou vencer o mundo, vou vencer o diabo e vou vencer a carne, minha velha natureza. Eu não vou ceder a nenhum dos três. Amém? O mundo, como nós falamos, né? Ele é usado por Satanás para gerar circunstâncias contrárias a nós. Circunstâncias contrárias, para nos entristecer, para nos pressionar, né? De todas as formas. E lá em 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo João fala assim: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? É através da fé que nós vencemos as adversidades do mundo. Fala assim: através da fé que eu venço as adversidades do mundo. A fé é a resposta sua, é a arma poderosa que você tem para vencer o seu inimigo, o mundo. Você precisa de fé todo dia, quando você levanta para você ir trabalhar, não é assim? Para você trabalhar, precisa de fé, né, para você, diante de uma circunstância contrária, você profetizar a promessa de Deus. Isso é fé. Amém? Você precisa de fé quando o natural está mostrando toda uma situação para você. Você precisa de fé para tirar os seus olhos do natural para ver a promessa. Isso é fé. Amém? A gente precisa de fé quando a gente perde, né, um ente querido. Você vem à tona todos os momentos que você passou, vem a lembrança desde a infância, passa como um filme, né? E aquilo mexe profundamente com a gente. E ali você naturalmente falando, você é envolvido por aquela gama de sentimentos ali. Você acha que a pessoa, né, acabou ali. Não, nós precisamos de fé, tirar os olhos daquela circunstância e falar: não, né, meu ente querido está com você. Precisa de transpor, né, essa fé. Não, está lá no céu, está com o Senhor, está incomparavelmente melhor. Amém? Você tira os olhos da morte, passa os olhos para a vida. Amém? Isso é fé. Assim, ter fé é tirar os olhos da morte e fixar os olhos na vida. Assim, é tirar os olhos do natural e olhar com os olhos do sobrenatural. Assim, é tirar os olhos da circunstância e olhar para a promessa. Isso é fé. Fé é você não andar pela sua vista,
mas você andar por uma visão. Amém? O maior inimigo da fé, nós aprendemos, é a nossa vista. É o que você está vendo. É o maior inimigo da fé, que a fé é tudo por visão. Visão do quê, pastor? Das promessas de Deus na sua palavra. Amém? Que coisa interessante, né? O maior inimigo da fé é a vista. Por isso Jesus fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Amém? Então, diante das adversidades que esse mundo tenta contra nós, para nos parar, para nos, uma ação de crueldade do diabo, é nos levar à decepção, né? Sabia? É levar você a se decepcionar. O mundo, ele age, as circunstâncias do mundo, para nos levar à decepção. Porque uma pessoa decepcionada, ou desiludida, ou iludida, né? Ela não tem coragem de acreditar outra vez, ou de prosseguir acreditando, sabia? É a arma terrível de Satanás, no mundo contra nós. Entende? Por isso que naqueles momentos mais difíceis, que um homem chamado por Deus, um vencedor, como todos os homens que você vê que Deus chamou, que estão lá na galeria dos heróis da fé, né? Coisa mais tremenda, né? Fala assim: eu vou fazer parte da galeria dos heróis da fé, vou fazer parte dessa galeria. Só faz parte da galeria quem é vencedor, amém? É só a nata, né? Vamos dizer assim, né? A nata, né, dos filhos de Deus, amém? Tá lá, né? E olha que às vezes que não foram homens assim, super-homens não, foram homens naturais, com fraquezas, com deficiências, né? Mas que nunca se entregaram à decepção e desistiram de Deus, do chamado de Deus, do propósito de Deus nas suas vidas. Satanás não conseguiu paralisar e segurar aqueles homens, amém? Sansão, né, diante da fraqueza, passar da minissérie, né? Na fraqueza que ele tinha lá, a nível emocional, que ele tentava preencher com amor de mulheres, né? Ele foi, deixou Dalila, né, seduzir ele, e Dalila foi enviada pelos inimigos, que eram os filisteus, né? E Davi, e Sansão foi, e era uma cilada para ele, né? Dalila seduziu ele, cortou o cabelo dele, perdeu a força, né? Cabelo fala de consagração, ele perdeu a consagração, sem consagração não tem força, perdeu a força. Aí os filisteus vieram e furaram os olhos dele. Tipo assim, acabamos, entendeu aí? Ó, acabamos com ele. Acabamos com ele. O mundo é isso, ele quer um fim, né? Um fim na nossa caminhada. Aí sabe o que Sansão fez, querido? Ele, fazendo trabalho de um animal de carga lá para os filisteus, eles zombando dele, os filisteus sabiam do detalhe, que o cabelo dele começou a crescer de novo. Um homem chamado por Deus, né? Às vezes ele pode até passar por momentos difíceis, mas no momento que ele se volta para Deus, o cabelo dele começa a crescer de novo, amém? A consagração, a força, a unção. Por isso que nada pode deter esse homem, essa mulher. Aí começa a crescer de novo. E Sansão, né, quando ele viu que a força dele voltou, ele falou assim, ele ia ser levado lá para o palácio dos filisteus, onde já está todo mundo reunido lá, né? E ele falou para a pessoa assim: ó, me leva, me coloca onde tem as duas colunas que sustentam o palácio aqui, ó. Coloca lá. Porque ele não enxergava, e levou ele, amém? Ele não, mesmo diante da situação, ele não desistiu. Por isso que ele faz parte, com todas as suas fraquezas e deficiências, ele, né, cego naquele momento, né, que foi totalmente anulado pelo inimigo, houve algo dentro dele que falou assim: tudo bem, eu errei, mas eu vou cumprir com o meu chamado, com o propósito, até o fim. Amém? Amém, queridos? Então esse é o nosso Deus, esse é o herói da fé, que ele não se decepciona, não desiste, ele vai até o fim. Davi, né? Abraão lá, velhinho já, 99 anos, Sara,
89, acabou. E está dentro da tenda deles lá, tipo assim, né? Vamos ficar agora aqui, comendo nosso pãozinho sírio aqui, faz um pãozinho para nós aí, vamos ficar agora. Não tem mais promessa, não tem mais condição nenhuma de gerar Isaac. Aí o Senhor chega para eles e fala assim: olha, vocês crê que eu posso dar um filho para vocês agora? Abraão fala, a Sara começa a rir, e o anjo fala, porque você está rindo? Ele vai chamar Isaac, que significa alegria, sorriso. Amém? Creram. Fala assim: um vencedor jamais desiste. Jamais desiste. Jamais desiste. Amém? Por isso que é vencedor. Amém? Queridos. Porque o mundo, a ação dele contra nós é o quê? Tirar você do jogo. Tirar você do jogo. Adversário, tira você do jogo. Inimigo, mata você como pessoa aqui dentro, ó, como aquela força que está de Deus dentro de você, a visão de Deus, do seu chamado. O inimigo, ele vem para matar isso, para paralisar você, entende? Essa é a ação do mundo contra nós. O que vence o mundo? A nossa fé. Eu creio. Vou me renovar no Senhor. Meu cabelo está sempre, já viu o cabelo, você corta, ele não para de crescer. E assim a nossa consagração também. Amém? Aconteça o que acontecer, no momento que você se volta para Deus, seu cabelo começa a crescer de novo. A força começa a voltar. Deus nunca desiste de nós. Amém? Nunca. Segundo inimigo, né, que nós falamos, que é o diabo, né? O diabo, né? Satanás, o diabo. Como é que nós vencemos ele, queridos? Com a palavra. Como que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Está escrito. Amém? Como que você vence o diabo? Está escrito. Como que o diabo age contra nós? Com sofismas, né, na nossa mente, no nosso coração. Que são pensamentos negativos, sentimentos negativos. Como que nós vencemos isso? Né? Está escrito. Amém? Está escrito. Fala assim, está escrito. Fala assim, Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. Fala assim, eu venço o mundo com a fé, meu inimigo. Fala assim, eu venço o diabo com a palavra. Amém? O diabo, né, prepara uma situação no mundo aí você se desgastou e fala assim, agora acabou. Acabei com ele. Aí sabe o que você faz? Acabou não. Os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, subirão como a asa da águia. Amém? Palavra. Amém? Ah, derrotou não, eu sou mais que vencedor. Amém? Sempre existe uma resposta na palavra, para você dar para o diabo. Nunca deixe um argumento do diabo prevalecer, se a palavra final se é do diabo. A palavra final sempre é a sua, que é a palavra de Deus na sua boca, amém? Jesus nunca deixou o diabo ficar com a última palavra. O diabo falou assim, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus falou assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí já veio com outro argumento, sobe lá em cima e pula, que todo mundo vai ver que você é o Filho de Deus. Jesus falou assim, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo veio, falou assim, ó, você não veio conquistar o mundo de volta para o Pai, eu vou te dar se você me adorar. Jesus falou assim, arreda Satanás. Fala assim, arreda Satanás. Amém? Fala, arreda Satanás. Bota ele para correr, queridos. Fala assim, somente ao meu Deus adorarei e darei culto. Amém? Fala assim, a última palavra é minha e não do diabo. Fala assim, a última palavra é do vencedor. E o vencedor não é o diabo, você é o vencedor. Você é mais que vencedor. Amém? Quando Davi estava lutando com Golias, você sabe por que o povo de Israel, o exército de Israel ficou tremendo com medo? Porque só Golias que falava. Ninguém falava nada com medo. As palavras, presta atenção no que eu vou te falar. As palavras, os sofismas, aquilo que cai na sua mente, no seu coração, que você não combate, aquilo vai crescendo de uma tal forma que se torna um gigante dentro de você.
Você sabia que os maiores gigantes não estão do lado de fora, estão dentro da gente? Ah, você não vai prevalecer contra essa situação. Aí o diabo começa a aumentar aquela situação, aquela circunstância contrária a você, colocar um monte de dificuldade, e aquilo só vai crescendo, você só vai diminuindo. Não é assim? A gente vai se tornando um gafanhoto, né, diante da situação. E Golias fez isso com o povo de Israel. Golias, a Bíblia fala, por 40 dias ele saía diante do exército de Israel e falava assim: me dá um homem para me enfrentar aqui. Cadê o homem aí? Os caras olhavam com a vista e não com a visão, para Golias daquele tamanho, né? E a Bíblia fala que aqueles homens ficaram atemorizados por 40 dias. Nunca deixe um sofisma do diabo, né? Um ataque dele, através de uma circunstância, qualquer área da sua vida, nunca deixe aquilo crescer dentro de você. Combata com a palavra, amém? Foi o que Davi fez. Davi ouviu Golias falando, ele ouviu. Ele falou assim: quem que é esse incircunciso para desafiar o exército? Aí Davi falou assim: eu vou lá encarar. E Golias começou a falar para Davi. Na hora que Davi vem, Golias tenta tomar a dianteira, né, com a palavra. Golias fala assim: você vem comigo, você vem contra mim, Davi, hoje, que eu vou te dar para os animais, as bestas feras do campo, te comer hoje. Davi fala: Golias, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, ele vai entregar sua cabeça na minha mão, e o povo de Israel e toda essa terra saberá que só o Senhor é Deus. Aleluia. A última palavra é do vencedor. Você não vê depois Golias falar mais nada. Nessa guerra, era vencida aqui, ó, com aquele que sai da sua boca. Sabia? Que Satanás nos testa todos os dias, todos os momentos, ele testa a gente. Ele lança um sofisma para ver o que vai sair daqui, ó. Se é algo seu, da sua carne, ou se é a palavra que é a espada viva do Espírito na sua boca, na minha boca. Amém? Fala assim: a palavra é a espada do Espírito. Amém? Fala assim: tudo que existe no mundo é palavra. Você vai vender, faz propaganda, né? Palavra, né? O cara vai fazer política, propaganda, né? A política dele é toda em cima de palavras, de promessas. Tudo é palavra. Por isso que nós vencemos o diabo com a palavra. Palavra de Deus que sai da sua boca. Contra essa, ele não tem argumento, amém? Não tem argumento. Ele se cala diante da verdade, porque ele é o pai da mentira. A Bíblia fala que Satanás nunca se firmou diante da verdade. Amém? João capítulo 8 fala isso, que ele nunca se firmou na verdade. E a verdade está com você, que é a palavra de Deus, amém? Na sua boca e no seu coração. É a espada do Espírito. E o terceiro inimigo nosso é o nosso velho homem, a nossa velha criatura, que habita dentro de nós. Velho homem. A natureza adâmica. Né? Quando você recebe Jesus, você nasce de novo, um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Só que tem um detalhe: o velho homem continua dentro de nós. Quando eu recebi Jesus, eu tinha 29 anos. Nasci de novo. Meu velho homem viveu 29 anos, foi criado segundo os princípios do Egito, que é o mundo, né? Princípios do mundo, né? Na minha mente, meu coração, fortalezas, meu velho homem. Aí meu novo homem nasceu em Cristo, por isso que eu tenho que crescer. O vencedor entende que ele tem que crescer. O vencedor entende que ele tem que se tornar um varão perfeito. Por quê? O varão perfeito é quando o seu novo homem vai crescendo de tal maneira e o velho homem vai diminuindo. Até você chegar como Paulo fala em Gálatas 2:20. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Queridos, o velho homem foi totalmente crucificado. Amém? Qual que é a diferença, pastor? Quando eu sei, pastor, que é o meu velho homem ou que é o meu novo homem? O velho homem é fácil. O velho homem, ele anda pelas obras da carne. Manifesta as obras da carne. Quais são as obras da carne?
idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, intrigas. Gálatas, né, capítulo 5, versículo 20, né? Dissensão, facção, né? Idolatrias, está lá a relação, né? Prostituição, impureza, lascívia. Então, quando isso diabo quiser disparar isso em você, é do velho homem. O que quiser fazer? Não, eu nasci de novo, eu vou crucificar, eu decido crucificar meu velho homem. Amém? No poder do Espírito Santo. Deixa eu falar uma outra verdade com relação ao nosso velho homem. Quando você não tinha Jesus, você não tinha nenhuma chance de vencer o velho homem. Quando a pessoa que não tem Jesus, ela é totalmente conduzida pelo velho homem. O velho homem, ele obedece a uma lei, coitado, ele é escravo de uma lei. O velho homem, de uma lei espiritual. Qual que é a lei? A lei do pecado e da morte. Toda pessoa que nasce aqui na terra, ela já nasce escrava dessa lei do pecado e da morte. A natureza pecaminosa que entrou através de Adão e Eva, a natureza adâmica, passou para todos os homens. Amém? Romanos capítulo 5 fala assim, que o pecado entrou através de um homem e passou para todos os homens. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, nós já nascemos com a velha natureza, nós já nascemos com o velho homem, reinando em nós, que é escravo da lei do pecado e da morte. Mas quando você só tem uma maneira de vencer seu velho homem, é recebendo Jesus, aí o Espírito Santo vem habitar dentro de você, amém? Aí você tem uma outra lei dentro de você, que é a lei do Espírito e da vida. A lei do Espírito da vida me livrou. Romanos 8:2, a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Você tem agora o Espírito Santo habitando dentro de você, e ele, amém? É o poder de Deus para você mortificar o seu velho homem com as obras da carne. Amém? Fala assim comigo, através da fé, eu venço o mundo. Através da palavra, eu venço o diabo. Fala assim, através do Espírito Santo, eu venço o meu velho homem. Fala assim, me inclinando para o Espírito Santo, eu venço o velho homem. Amém? A carne. Amém, queridos? Vamos ver só esse texto aí. Abre comigo lá em Romanos capítulo 8. Vamos ver esse texto aí, só para a gente terminar agora. Romanos 8, versículo. Vamos ver no versículo 1. Em Romanos 7, depois você lê em casa, Romanos 7, Paulo descreve essa luta aí, ó, né? Da velha criatura com a nova criatura. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia fazer o bem. Romanos 7. Aí, no versículo 20, vamos ver Romanos 7, versículo 18 diz assim, ó, Romanos 7, 18, olha a guerra aqui, ó, do velho homem com o novo homem, ó. Porque eu sei, Paulo fala, quem isto é na minha carne, meu velho homem, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 22, ele fala assim, porque no tocante ao homem interior, que é o seu novo homem em Cristo, que nasceu de novo, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, fala assim, outra lei, olha a lei aí, ó, que é a lei do pecado, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo, no 24, ele fala assim, desventurado, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no versículo 25 ele fala assim, graças a Deus por Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aí no versículo 1 ele fala assim, Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Uma lei, ela só é vencida, ou, vamos dizer assim,
o efeito dela é anulado por uma lei superior. Uma lei, você não tem como destruir ela, sabia? Você tem como criar uma lei superior a ela para amenizar o efeito dela. A gente gosta de dar o exemplo da lei da gravidade, né? A lei da gravidade, por exemplo, a lei que exerce aqui na Terra, né, da gravidade, ela mantém tudo preso aqui na Terra. Você joga uma pedra para cima, ela cai, porque existe um centro gravitacional da Terra, uma força que atrai os objetos para o centro da Terra. Né? Agora, existe uma lei que vence a lei da gravidade, que é a lei da propulsão, que trabalha nos motores dos aviões, né? Nos jatos, né? Nos aviões, que é a lei da propulsão. Ela anula a lei do efeito da gravidade. A lei da gravidade não deixa de existir, mas a lei da propulsão é maior. Aleluia. Assim é a lei do pecado, da morte, a lei do espírito e da vida. A lei da gravidade, vamos comparar, é a lei do pecado, da gravidade. O pecado é algo grave, né? Gravidade. Mantém a pessoa presa na terra. A lei da propulsão é a lei do espírito e da vida. Ela quebra a lei da gravidade e te leva a voar com o Espírito Santo. Amém? Quando você recebeu Jesus, a lei da gravidade ainda habita em nós, que é a lei do pecado. Habita. Só vai deixar de habitar quando Jesus voltar e esse corpo nosso aqui for glorificado. Amém? Mas existe agora uma nova lei habitando dentro de você, que é a lei do Espírito da vida, que é superior, que anula a lei do pecado e da morte. Agora, nós é que decidimos, pelo nosso livre-arbítrio, a quem nós vamos nos inclinar, ou buscar socorro. Versículo 13 agora, Romanos 8:13, olha aí, ó. Versículo 13, assim, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, que é a velha natureza, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Fala assim comigo. Através da fé, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, eu venço o mundo, que é meu inimigo. Fé na palavra, fé nas promessas. Fala assim, o mundo jamais vai me decepcionar, jamais vai conseguir parar a minha carreira. Fala assim, aconteça o que acontecer, eu jamais vou desistir. Fala assim, eu posso até cair, mas eu vou me levantar e vou prosseguir. Fala assim, não é bom cair, queda machuca, traz dor. Fala assim, mas mesmo se isso acontecer, eu vou me levantar e vou completar a carreira. Aconteceu com Davi, não aconteceu? Ele se levantou e completou a carreira dele. Foi disciplinado por Deus, doeu, né? Levantou e completou a carreira.